Temos mudanças na área de produtos para a saúde e produtos para diagnóstico de uso in vitro. A RDC 16/2013 foi substituída pela RDC 665/2022 e também incorporou a Instrução Normativa número 8 de 2013. O que a RDC 665/2022 trouxe para a gente de novidades? Toda a estrutura da resolução foi alterada. Temos ainda os capítulos basicamente contêm os mesmos conteúdos, então temos o capítulo 1º, o capítulo 2º, mas dentro dos capítulos a estrutura está um pouquinho diferente. A divisão dos capítulos não é feita mais em parágrafos, em algumas partes da RDC numerados, como 2.1, a estrutura da RDC 665, ela traz pra gente os capítulos, dentro dos capítulos, seções, subseções, artigos, incisos e parágrafos únicos ou numerados. O que isso significa? Significa que o que antes eram itens numerados ou parágrafos, em alguns casos, com vários requisitos e um parágrafo único, foi dividido em artigos. Esses artigos foram alocados dentro de seções que praticamente todos eles são coincidentes com as seções com as partes, né, que já existiam dentro da RDC 16. É muito importante vocês notarem, para vocês falarem corretamente, todo o item numerado com um número romano é chamado de inciso dentro da RDC. E quando não temos um parágrafo único, identificado como parágrafo único, nós podemos ter parágrafos divididos em várias partes. Então, temos parágrafo 1º, parágrafo 2º. De diferença com a RDC 16, basicamente foi a inclusão de novos parágrafos que trouxeram para dentro da resolução de boas práticas de fabricação as exigências que existiam na Instrução Normativa número 8, que falavam sobre as exigências e sobre os requisitos que distribuidores e armazenadores precisavam cumprir dentro da RDC 16/2013. Então, o que temos agora é uma resolução única que atende fabricantes, importadores, armazenadores e distribuidores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Eu não sei se vocês perceberam, mas o título também mudou. Então, antes, a RDC 16/2013, ela aprovava o regulamento técnico de boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro e dava outras providências. O título da RDC 665 dispõe sobre as boas práticas de fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro. Ponto. Então, o título da resolução também foi alterado. Como eu falei para vocês, a Instrução Normativa número 8 de 2013 foi colocada dentro da RDC 665/2022, ou seja, a abrangência da RDC 665 vai além dos requisitos para fabricação. Na RDC 16/2013, se vocês separarem o artigo 3º lá da RDC 16, falava assim: os distribuidores e armazenadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso in vitro deverão cumprir os requisitos desta resolução no que couber. O que a 665 fez? Trouxe todos os requisitos que devem ser cumpridos por distribuidores, importadores e armazenadores para dentro dela. Então, obviamente, isso já estava definido na Instrução Normativa número 8, mas a RDC 16 deixava muito em aberto. Houve uma ampliação dessa abrangência com a inclusão de importadores, que, se vocês olharem na RDC 16, ela só falava de distribuidores e armazenadores, tá? Beleza? O que mais que tivemos de alterações? Nas definições,
as definições foram mantidas, tá bom? Nós temos, o que é muito importante vocês prestarem atenção é que a Anvisa incluiu parágrafos ao final de alguns artigos, de alguns incisos, então isso é muito importante vocês prestarem atenção, porque esses parágrafos vão fazer referência ao que foi falado anteriormente na leitura da resolução. Então, fiquem atentos a isso. Por exemplo, nas definições, a RDC 665 traz 4 parágrafos que dão esclarecimentos sobre os incisos, as definições. Cada definição é um inciso e ao final de todas as definições temos 4 parágrafos que falam sobre os incisos definidos anteriormente. Então, preste muita atenção em relação a isso. Alguns termos na RDC foram substituídos. Então, ao invés de instruções gerais, temos na RDC 665 requisitos gerais. O termo regulamento técnico foi substituído pelo termo resolução. A RDC 665 mudou alguns termos que eram utilizados no futuro na RDC 16/2013 para o presente. O que você lia como deverá ou deverão, hoje você vai ler como deve ou devem. E isso se aplica dentro de toda a 665. Essa é uma diferença que você vai perceber muito claramente, tá? Outras alterações que foram feitas em relação aos termos utilizados no texto, algumas adequações no texto. Em termos gerais, o conteúdo, as exigências, os requisitos são exatamente os mesmos. Quero esclarecer algumas coisas, porque eu já vi planilhas de comparação de mudanças. Mudou? Aí tinha uma coluninha sim ou não, e nesse item estava assim, e na verdade não mudou. É uma questão de interpretação de texto. É no item 2.2.5 da RDC 16, que agora é o artigo 9º da RDC 665, que fala sobre o representante da gerência. A gerência executiva de cada fabricante deverá designar um indivíduo desta. A gerência executiva de cada fabricante deverá designar um indivíduo desta. Como que está escrito na RDC 665? A gerência executiva de cada fabricante deve designar um indivíduo da própria gerência executiva. É a mesma coisa. A RDC 16 já trazia de que o representante da gerência deveria ser um indivíduo desta, ou seja, fazer parte da própria gerência executiva, mas isso já estava dito na RDC 16. Esse tipo de alteração foi feita em toda a resolução. Então, toda a resolução, na maior parte dos itens em que se fazia referência a um termo que foi citado anteriormente, agora, na RDC 665, ele é expresso literalmente, tá bom? Então, isso você vai achar em vários itens da RDC 665, mas não mudou o conteúdo, não mudou o significado daquela exigência. As alterações de texto que foram feitas na RDC 665 em relação à RDC 16 vieram, na minha opinião, com a intenção de melhorar o entendimento em relação àquele conteúdo. Outra alteração que aconteceu, mas de novo, com a intenção de deixar a aplicação daquele requisito mais clara, não que não existisse ou que existisse entendimento diferente na RDC 16, no meu ponto de vista, mas faz com que fique mais explícito o que a Anvisa espera é que devem ser mantidas descrições definindo autoridade, responsabilidade e requisitos necessários de todo o pessoal para as diversas tarefas da empresa. O de todo o pessoal não estava escrito na RDC 16, mas também não estava escrito o contrário, tá? Então, sim, precisa ser definida a autoridade, responsabilidade, os requisitos necessários para todo o pessoal que desempenha atividades na empresa, tá? Então, essa é uma mudança de
escrita da RDC 665 em relação à RDC 16, mas que sua empresa já tem as descrições definindo a autoridade, responsabilidade, os requisitos para todas as atividades desempenhadas na empresa, nada muda. Mas caso tenha sido utilizado algum tipo de interpretação diferente desta, você vai precisar fazer essa adequação. Outro termo que foi alterado lá na parte de pessoal, que fala sobre pessoal, na RDC 16 trazia o termo empregados e na RDC 665 traz o termo colaboradores. Tá? Então, essa foi outra alteração de termos em relação às RDCs. Vamos lá, a parte que eu achei que ficou mais complicada da nova RDC 665, que é a parte de projeto. Capítulo 4, tanto da RDC 16 quanto da RDC 665. Entender como desenvolver projetos dentro da área de produtos para a saúde não é uma tarefa muito simples. Não é uma tarefa muito simples em entender que os requisitos que as resoluções trazem para a gente, elas fazem sentido e elas são, de certa forma, sequenciais, tá? Então, eu acho que isso ficou um pouco mais difícil de se entender na RDC 665, porque os itens que antes eram numerados como 4.1.1, 4.1.2, que eram justamente como se fossem as etapas para desenvolvimento de um produto, agora são artigos. E essas partes anteriormente na RDC 16, elas começavam com um título. Então a gente tinha dados de entrada do projeto, dados de saída do projeto, verificação de projeto, validação de projeto. Agora a gente não tem mais esses títulos, porque essas partes, né, foram substituídas por artigos e dentro dos artigos ainda temos incisos. Ficou mais difícil, na minha opinião, como usuária da RDC 16, de enxergar, então, dos colaboradores enxergarem essa parte de projeto dentro da nova RDC 665, também porque ela se distanciou da ISO 13485-2016 para quem também tem essa certificação e também para quem precisa atender ISO 13485. Antes, as duas eram muito parecidas em termos de divisão da parte de projeto e o que trazia um certo conforto e uma certa facilidade, entre aspas, para o desenvolvimento de um produto. Agora nós temos artigos, alguns artigos, na verdade, por exemplo, validação de projeto, são vários artigos que falam de validação de projeto, não é um artigo único, por exemplo. Temos incisos. O texto em si, as exigências em si não mudaram. Algumas coisas você vai ler, vai parecer inicialmente que está diferente, mas elas só mudaram de posição, só mudaram de lugar, tá? Então, aparentemente tem uma sequência lógica melhor na forma como a Anvisa descreveu agora as atividades, então elas têm uma sequência lógica. Foram poucas coisas que mudaram, tá? Mas dá para entender que a mudança foi feita no sentido de ter uma sequência lógica melhor. Mas quem trabalha com projeto, dá uma olhadinha nisso, lê com carinho a RDC 665, para que você comece a se familiarizar com ela, porque na parte de projeto, na minha opinião, é o que ficou mais difícil agora de você enxergar o desenvolvimento de projeto dentro do capítulo 4. Mas lá dentro do capítulo 4, a gente ainda tem a seção 1, que é controle de projeto, e a seção 2, que é registro mestre de produto. Então, em termos de itens gerais, continua exatamente o mesmo. O que mudou foi realmente a estrutura dentro de cada seção, que agora temos artigos e não mais parágrafos numerados. Agora a gente vai lá para o capítulo 5, falar sobre controles de processo e produção. No início do capítulo, na RDC 16,
o texto e a exigência, ela divergia um pouquinho do conceito do que a RDC 16 já trazia sobre estabelecer e manter procedimentos, tá? Então, se você for lá em definições sobre estabelecer e manter procedimentos, você vai ver que no início do controle, né, para você estabelecer o controle de produção, o parágrafo era um pouco confuso na RDC 16. Olha só, lá no item 5.1.1 da RDC 16, como era: cada fabricante deverá projetar, conduzir, controlar e monitorar todos os processos de produção a fim de assegurar que o produto esteja em conformidade com as suas especificações. O que a RDC 665 fez com esse parágrafo lá no artigo 65? Cada fabricante deve estabelecer e manter procedimentos de controle de processo que descrevam os controles de processo necessários para garantir conformidade às especificações do produto. Então, esse texto tem uma grande alteração, mas em termos de definição. Quando a gente fala em implementação de processo, é realmente estabelecer e manter procedimentos para que existam esses controles. Então, ficou mais simples, fez mais sentido com as definições que já eram utilizadas pela Anvisa anteriormente. Continuando lá no capítulo 5, no item que falava na RDC 16 sobre saúde e higiene do pessoal, que é o 5.1.3.2, e que na RDC 665 agora é o artigo 70, a Anvisa unificou um termo, e eu só vou chamar a atenção de vocês nesse item, mas que não traz grandes impactos, mas é só para vocês observarem que antes a RDC 16 definiu o seguinte: cada fabricante deverá assegurar que os empregados e outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com o seu ambiente estejam limpos, saudáveis e vestidos adequadamente para a atividade a ser desempenhada. Na RDC 665 temos o seguinte: cada fabricante deverá assegurar que o pessoal que esteja em contato com o produto ou com o seu ambiente esteja limpo, saudável e vestido adequadamente para a atividade a ser desempenhada. Ou seja, o que antes ele chamava de empregados e outras pessoas, agora foi substituído por pessoal. Então, qualquer pessoa que entre em contato com o produto ou com o seu ambiente precisa estar saudável, limpo e vestido adequadamente. Isso inclui, por exemplo, prestadores de serviço que necessitem entrar no ambiente onde aquele produto é fabricado ou entrar em contato com o próprio produto dentro deste ambiente controlado. Vamos falar de inclusões que aconteceram. Na RDC 665, a gente tem nos itens relacionados à inspeção de rotulagem e inspeção de instruções de uso, e também no item que fala sobre rastreabilidade de produtos, nós tivemos inclusão de parágrafos. Por quê? Esses itens fazem referência de que informações de aprovação de instruções de uso e rotulagem de produtos precisam estar no registro histórico do produto. E as informações relacionadas à rastreabilidade do produto, como o número de lote ou número de série, por exemplo, também precisam estar registradas no registro histórico do produto. Só que importadores, distribuidores e armazenadores não têm este documento. Então, o que a Anvisa trouxe para dentro desses requisitos foram parágrafos que dão essa abertura para que importadores, armazenadores e distribuidores façam o registro dessas informações em outro documento. Vamos falar de auditoria de qualidade? Lá no capítulo 7, tanto da RDC 16, 2013, quanto da RDC 665, 2022, nós temos o item que fala de que quem é responsável por fazer uma auditoria, ele não pode auditar assuntos ou atividades ou áreas nas quais ele tem a responsabilidade direta.
né? Isso a gente já sabe, independência de auditoria, para evitar conflito de interesses e tudo mais. Mas a Anvisa, né, o texto é o mesmo, mas a Anvisa resolveu incluir um parágrafo que, na minha opinião, ficou redundante com o texto do artigo 123, que já trazia essa informação. Então, nós temos essa informação repetida 2 vezes na RDC 665, no artigo 123 e no seu parágrafo único. Temos um capítulo novo, né? Nós temos o capítulo 10, que fala sobre as disposições gerais e que falam pra gente o que a gente já sabe, né? Mas é muito importante que eles estejam aqui descritos. Que a documentação que comprove o atendimento aos requisitos da resolução, eles precisam estar disponíveis sempre que solicitado pelos órgãos de vigilância sanitária, que o descumprimento dessas disposições contidas nessa resolução, elas têm prejuízo civil, administrativo e penal cabível, ou seja, tem poder de lei, e que ficaram revogados aí a RDC 16/2013 e a Instrução Normativa número 8 de 2013 também. O que você precisa tomar cuidado a partir de agora é, caso você tenha referenciado a RDC 16/2013 nos seus documentos, isso precisa ser alterado. Se você referenciou partes da RDC 16 utilizando a numeração que a RDC 16 trazia, você precisa fazer essa alteração, porque agora essa identificação é feita por artigos que ficam dentro de subseções ou de seções. Então, esse tipo de alteração precisa ser feita caso você tenha referenciado itens da RDC 16/2013. Você vai me perguntar, o que eu tenho que fazer agora? Eu que te pergunto, o que você tem que fazer agora? Tem um requisito dentro da RDC 665 que te fala o que você tem que fazer agora. Valeu, até mais!